Essa é a maior declaração que nós podemos fazer ao nosso Deus. Tu és Deus. Quem sou eu para negar qualquer coisa que o meu Deus possa fazer? Olha aí para o seu irmão. Diz aí para ele, o que é que te angustia, meu querido? Esse Deus não pode acabar com essa angústia? Pergunta aí. Vai se relacionando aí. Vai olhando aí no olho um do outro. Essa falta de dinheiro aí é impossível para o meu Deus? Amados, quando eu acho que tem a interrogação, Ítalo. O tema hoje. Quando duvidamos do Criador? Esse louvor é o final, tá? Nem sei se vocês vão descer daqui. Pode ficar aí. E vocês podem sentar, meus queridos. Não. Estava conversando com o Senhor. E eu perguntei para o Senhor, Mônica, por que o Senhor criou as pessoas? Por quê? Por que o Senhor teve essa ideia de criar pessoas? É uma ideia magnífica, porque eu tenho o melhor companheiro da minha vida, o amor da minha vida do meu lado. Então, a melhor ideia de Deus foi criar pessoas. Tenho vocês, que compõem a minha alegria. E eu estava perguntando para o Senhor, e em Gênesis, nos primeiros momentos aqui da leitura, diz sobre a criação. Então, quem era o Criador? Hã? Você não vai dormir hoje não, que você vai pregar para mim hoje. Quem é o Criador? Pois é. Esse aí mesmo que nós acabamos de adorar. E aí, a ideia de Deus, aqui em Gênesis, o tema é Gênesis 3, tá? Mas eu vou antecipar aqui um pouquinho. Em 2, lá no 2, está falando sobre o jardim, sobre a origem da humanidade. E eu fiquei lembrando de algumas pessoas. Essa semana foi uma semana muito boa de retiro. Estive num lugar mais retirado para celebrar a igreja. Aplauda ao Senhor, 37 anos. Amor, eu te amo. Mais que isso. Porque ele me pediu em namoro, eu tinha 14 anos, pastora Diana. No dia do meu aniversário de 14 anos, ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu acho que foi o melhor presente que eu pude ter recebido. Como eu tinha dificuldade de gostar dele, eu falei um sim assim, meio que duvidoso. Porém, ele foi suficientemente capaz de me conquistar. Obrigada, amor, por não ter desistido. E aí, eu estava assim no meio de um
uma natureza. E eu tinha feito essa pergunta: por que, que o Senhor quis criar pessoas? E ele não, olha, ele foi tão criativo que ele criou pessoas diferentes. Nós não somos iguais. De tão criativo que ele é, Aninha, ele criou a mim, que sou diferente de você. Com muitos anos de diferença. Mas eu posso aprender com você e você pode aprender comigo. Olha que lindo. Não é? A gente aprende com as crianças. A gente aprende com os nossos filhos no nascimento deles. Eles aprendem conosco o básico para a sobrevivência. Mas nós aprendemos sobre o amor eterno. Olha só. Que Deus criativo. E lá no Gênesis 2, ele disse assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para quê mesmo? Para o quê? Sim. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ô, Ítalo, o que esse cara fez com o jardim? Fala sério. Michael, me dá vontade de pegar Adão e dar uns... O que Adão fez com o jardim? Deus criou um jardim maravilhoso, com rios. Deus criou tudo. Adão não criou nada. A única coisa que ele emprestou foi uma costela para Deus criar uma mulher. A única coisa que Adão fez. E aí, diz assim, e o Senhor Deus ordenou, o homem. Agora eu vou ler a palavra. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amado, a única coisa que Deus pediu não, ordenou. Pedir é uma coisa, ordem é outra, ok? Ordenou que ele, olha, ele falou, coma livremente. É a mesma coisa que a gente chegar, muito obrigada, Aline, que está lindíssima essa mesa, mas é a mesma coisa que a gente chegar aqui e falar assim, a igreja, coma de tudo dessa mesa, menos, aí eu vou usar a maçã, né? Que não está dizendo que é maçã, mas eu vou usar. Menos essa aqui, ó. Essa que está bem vermelhinha, menos essa. Aí vem o engraçadinho, come de tudo, inclusive aquela. E o Senhor disse, aí quem está na intercessão, ora aí pelo meu relógio, porque já deu a hora minha. Pelo encontro. E aí, porque o dia que comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, e aí você já entende que ele emprestou uma costela, fez lá a mulher, e parará, tal, osso dos meus ossos, tarará. Não é sobre isso que eu quero dizer. Agora chega o relato. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse?
Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Entende como o inimigo é sutil? Quando duvidamos do Criador? Quando duvidamos do Criador? Faz a pergunta para você mesmo. Hoje é bem reflexiva a palavra. Quando duvidamos do Criador? Porque a ordem foi dada lá para Adão. Está aqui, ó, você está no jardim belo, maravilhoso, tem rio, tem comida, precisa nem gastar com roupa. Olha que Deus criativo. Não precisava gastar lá, não, ir para as lojas gastar com roupa, ficar sabendo que roupa que veio domingo passado para não vir no mesmo. E se tiver a mesma, tem que vir com ela mesma, porque não pode vir nu. Torcer para ninguém reparar, diz o Elivelton. Deus criativo. E aí, tínhamos tudo. Chegou a serpente, o mais astuto de todos os animais que Deus criou. Se tu sabe que o diabo é o mais astuto, tu crê nele por quê? Está crendo nele por quê? Está crendo nas mentiras dele por quê? Quando ele diz que tu é feio, tu acredita por quê? Diz que tu é um Zé Ninguém, acredita por quê? Diz que você não vai chegar a lugar nenhum, acredita por quê? Porque essa é a palavra do mais astuto. E aí, a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Podemos comer. Livremente, estava dito aqui, ó, comam livremente de qualquer árvore do jardim. E foi o que ela respondeu. Mas Deus disse, aí vem, quando duvidamos do Criador, o mas. Mas Deus disse, Rodrigo, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. A gente podia comer todos. Adão e Eva podiam comer todos os frutos, menos um que estava no meio do jardim. Facinho, facinho, não estava, Felipe? Eu não sei o que aconteceu com Adão e com Eva. Com Eva. Sei. Foi o que o Senhor me respondeu. Quando duvidamos do Criador. Porque o Criador falou, não façam. Ó, vocês comem livremente aí qualquer árvore do jardim. Não comam da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. E Eva responde aqui para essa serpente, para o astuto. Podemos comer do fruto, de todos os frutos, de todas as árvores, fruto de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Foi isso que Deus disse. E ela não podia seguir firme nessa convicção. É aí, amado, que mora o perigo. É aí que começamos a duvidar do Criador, porque nós confiamos nas promessas de Deus, nós confiamos que Ele é poderoso, nós sabemos quem é Ele, mas quando há uma criatura, não é nem o Criador, isso aqui é uma conversa de criatura com criatura. Criatura com criatura. O que uma criatura pode fazer com a outra criatura? Enganar, trazer dúvida,
É por isso que há muitos cristãos que eles deixam de congregar, porque vem uma astuta cilada do inimigo dizendo: Jesus é suficiente. Para que a gente precisa ir na igreja todo domingo? Jesus está comigo na minha casa. Jesus está comigo lá onde eu estou. Para que eu vou me reunir? Hã? Por que eu vou na quinta-feira me juntar com os irmãos para orar junto? Para quê? Eu oro na minha casa. Seria muito bom que fosse a verdade absoluta. Se é a verdade, eu não sei, mas a absoluta não é. E aí, nós somos confrontados de criatura para criatura. Eu falo para a Naista: Jesus vai te curar, Naista. Aí os seus divertidas mentes lá dentro falam: será? Igual os memes estão passando por aí, né? Jesus pode te curar, Naista. Será? Jesus pode te dar uma casa, Naista. Será? Quando? Será que eu mereço? Jesus pode te dar saúde, Cris. Será? Do jeito que eu estou aqui? Criatura para criatura, nós começamos a duvidar do que Deus falou. Porque Deus falou algo para Adão. E aí veio uma outra criatura astuta, invejosa, ciumenta. Invejosa, gente. O maior das invejas foi nessa fala aqui, a maior das invejas. Porque ainda vem com um discurso assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, não. Deus sabe que no dia que dele vocês comerem, seus olhos abrirão como o de Deus. E vocês serão conhecedores do bem e do mal. Somos tão bem conhecedores do bem e do mal que a gente só escolhe o mal. Olha que coisa. A nossa tendência é escolher o mal, amado. Porque aquele que é viciado em alguma coisa, se ele não lutar, a tendência dele é voltar para as drogas, para o cigarro, para a bebida, para a pornografia. Não é, doutora? Nossa como que é? Futura doutora. Chique demais. Top tonight. Não é assim? Se eu não lutar com os vícios, o qual essa alma me impulsiona, eu estou dando voz, ouvido à criatura, não a Deus. Porque o Senhor, bispa, ele fala assim, que eu sou suficiente para preencher tudo. Tudo. E aí vem a alma, uma criatura, e diz assim: será? Não é? Será? Criador refere-se a algo ou alguém, que é o nosso Deus, que faz surgir ou existir algo que não havia antes. Como que nós vamos... Pergunte para tu mesmo, como nós vamos duvidar do Criador? A criatura diz qualquer ser criado.
E é nesta definição de ambos que começa a nossa caminhada aqui nessa passagem das Escrituras. Estou com saudade, caminhando pelas Escrituras. A criação é ato ou efeito de produzir, inventar ou dar origem a alguém a partir do nada. Foi a partir de um barro que Deus criou Adão. E só deu uma ordem: cuida do jardim, cultiva. Cuida e cultiva. E come aí de tudo, menos da árvore do meio do jardim. Nem para isso Adão conseguiu ser tão seguro. Ele precisou, Eva teve essa conversinha abestada com a serpente, porque quando ela viu, aqui no 6 está dizendo, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e ainda deu para o seu marido. 2, sem discernimento. Deus já tinha dado a ordem, porque sabia que eles não teriam discernimento. E não era para ter discernimento, porque era só para conhecer o bem. Não era para conhecer o mal. Era para a gente só viver com o bem. Estaríamos no jardim, não precisava ir para de Gaspe, nem para Renner, nem para C&A, nem para Pernambucana, nem para o Brás comprar nada. Não precisava ir trabalhar, todo dia pegar esses trem cheio. Tem que acordar cedo todo dia nesse frio. Gente, vai ouvir a criatura, dá nisso. Quando alguma criatura chegar a falar para você algo diferente do que Deus falou, olha, sai correndo. Não fica de tititi não com a serpente, porque ela vai te induzir a você não acreditar que Deus cura, que Deus faz, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus salva. Não vai não. Por quê? Porque essa criatura aí, ela vai fazer você lembrar do que você está passando. E aí a gente está passando por situações aonde a própria criatura astuta vai fazer o quê? Induzir. Porque Eva, com certeza, ela tinha olho para todas as outras coisas, menos para o meio do jardim. Mas a astuta serpente falou assim: é mesmo que Deus disse não coma nenhum fruto? E ela sabia, não foi isso que ele disse. Ele disse que não era para comer, que podíamos comer de todos os frutos, menos a da árvore do meio. Do jardim ela sabia. Mas ela deu aí, voz a outra criatura, e quando ela percebeu que era agradável ao paladar, que estava atraente aos seus olhos, amados, quando duvidamos do Criador? Quando damos ouvido a outra criatura. Porque nós somos criatura. E se a gente ouve a outra criatura que quer nos ver afundar, já era. Já era. Sabe por quê? Sabe quando começa? Quando distanciamos da presença do Criador. Eva tinha intimidade de todos os dias. Deus vinha todos os dias conversar com o casal. Todos os dias. Fica imaginando, irmã Lúcia. Eu não sei, eu imagino bem as coisas, assim, eu sou
Nem sei o que eu sou, mas eu imagino. Fico imaginando Deus fazendo carícias. Aí ele pega aquele casal. Ai, que lindo que eu criei. Vem mais para cá que eu não posso sair desse meio aqui. Que lindo. Que bela. Deus, eu acho que olhava assim para o que ele fez. Falou, uau, acertei. Vocês são demais. Vocês são belos. Todo dia. Porque é isso que o Senhor quer fazer quando nós estamos na presença dEle. Ele quer afirmar a sua identidade. Quando você entra na presença do Senhor, você se declara, Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui. E com certeza Ele te responde, mas eu te amo. Eu não sou merecedor de estar na sua presença, de ter esse resgate, de ter tudo isso na minha vida. Mas Ele te comunica. Você é princesa. Você é meu príncipe. Eu tirei você do monturo porque eu quero te colocar em lugares altos. Quando duvidamos do Criador, meu amado, quando nos distanciamos da presença dEle, foi o suficiente, Rose, para Eva ficar deslumbrada com aquela perguntinha. Uma perguntinha idiota. É sério mesmo que não comam nenhum fruto da árvore do jardim? E aí a gente chega na presença do Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me curou, o Senhor me transformou, me resgatou, mas eu estou me sentindo um lixo. Hoje eu estou me sentindo um nada. Ah, Senhor, hoje eu estou me sentindo tão desconectada. E aí a gente começa a falar isso na presença do Senhor. Mas Ele é tão lindo, Bispa, Mônica, que nesse momento de você começar a falar como você está se sentindo, Ele se reconecta a você e fala assim, mas eu estou aqui, você é minha princesa, você é meu príncipe, eu te amo, eu transformo, eu encho, eu preencho. Olha só o que o Criador faz com a criatura. Nos transforma em filhos. Nós saímos da posição de apenas uma criatura. Criatura é apenas o inimigo, gente. Você já é filho de Deus porque Ele já te transformou nisso. Aqui Eva poderia muito bem dizer, podemos conhecer, podemos até nos tornar conhecedores do bem e do mal, mas eu decido obedecer à voz do meu Criador. E seria tão fácil, pastora Carol, não seria? Não seria tão fácil para Eva, porque ela sabia, ela tinha intimidade com Deus todos os dias, ela tinha essa proximidade, essa intimidade, e como ela sabia, ela respondeu, até o primeiro aí, ó, Eva foi maravilhosa. Mas a serpente, amado, não vai deixar você quietinho na primeira, não. Na sua primeira saída, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Ele pode te salvar, te curar, te resgatar, te transformar, você sabe disso. Mas a serpente vai ficar lá, ó, buzinando mais um pouquinho na sua orelha. E nós precisamos rebater a serpente com a obediência. Porque se ela tivesse obedecido,
Ela já sabia que ela tinha que fazer, Mônica. Ela tinha que obedecer. Mas ela foi atraída porque ela ainda continuou de conversinha, pastora Cris. Com a serpente, continuou de conversinha. Sabe quando nós duvidamos do Criador? Quando nós ficamos de conversinha com a criatura. E nós vamos duvidando. Aí a gente vai lá no banco, vê o nosso extrato bancário e a gente conversa lá com o gerente, o que eu posso fazer aqui, para isso aqui, porque eu estou assim, nessa situação. E aí o gerente vem falar para você, um empréstimo. Se você fizer um empréstimo, você vai sair disso, porque o banco vai te dar isso e não sei o que, vai te dar isso e não sei o que, você vai ficar de boa, seu nome vai ficar limpo. Aí entra na conversinha e você faz o seu empréstimo. E aí você fica anos pagando aquele empréstimo. São quase 2 anos pagando só juros do seu empréstimo. Mas aqui dentro, nega o poder de Deus. Porque se nós consertarmos a nossa vida financeira, deixando de comprar o que não pode, comprando apenas o que deve, consertando, eu tenho isso que entra e eu só, dentro dessa possibilidade, eu tenho isso para fazer. Mas não, nós fazemos assim, ó. Temos isso para entrar e isso para gastar. E aqui dentro continua desconcertado, amado. Quando duvidamos do Criador? Quando damos acesso de conversinha. O inimigo nunca vai deixar você quieto, amado. Ele vai vir aqui fazer as perguntinhas. Se você não der um chega para lá, ele vai continuar falando para você. Chega no hospital, faz exame. E chega e fala para você o seu diagnóstico. Você sai de lá sabendo quem é Deus na sua vida. Mas aí os exames, o diagnóstico, os remédios, os sintomas, e vai dando tudo ruim. E o que a gente faz? Será que eu saio dessa? Não tem coragem de nem voltar à presença do Senhor para falar, oh, Senhor, eu estou desse jeito aqui, mas eu creio que o Senhor pode fazer diferente. Não tem nem coragem, Lúcia, de fazer isso. Fica acreditando só no diagnóstico. E aí o médico vai passando remédio, e vai piorando todas as outras coisas, porque foi o que aconteceu comigo, eu não estou falando bestagem. Não foi, amor? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 3 meses como um vegetal. Eu amo meus netos, amo meus filhos, amo a minha igreja, amo meu esposo. Eu só queria estar na cama. Eu levantava por ser teimosa, porque eu falei, isso não vai me definir. Peguei aquele monte de receita, aquele monte de exame, trouxe para o altar. Eu não faltei um culto de oração. Não faltei um culto de domingo, eu vim arrastada. A Abner fala assim, mãe, você passa mal a semana inteira, domingo você tem uma saúde. Eu falei, filho, me levem na maca para a igreja, mas não me larguem aqui, por favor. É no altar que eu tenho cura. É no altar que o Senhor me transforma. É no altar que o Senhor não me deixa acreditar nas astúcias de Satanás. Estou desempregado. Não consegue fazer mais nada na vida. Mais nada, nem pensar. Não consegue pensar nada. Nem falar com o Senhor. Estou desempregado. Agora a vida acabou. Amados, quem é Deus para você? E quem é você para negar o poder de Deus?
Ele pode ter tirado você de um CLT e te transformar em um grande empresário. Quem é Deus para você? Ou ele pode ter tirado você de um CLT onde você era escravizado. E o Senhor quer te colocar em outro lugar, em lugar de honra. E aí, porque na ausência do emprego não tem dinheiro, né? Mas também nem inteligência para fazer mais nada. Amados, criatividade. Estou desempregado, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, enquanto Deus está preparando o melhor. O que você não pode fazer é duvidar do seu Criador. Por quê? Sabe por quê, amado? É atraente aos nossos olhos, desejável a nós obtermos discernimento de bem e do mal, mas a gente não tem esse discernimento, a gente tende para o mal, nós somos tendenciosos para o mal. O apóstolo Paulo nos adverte: aquilo que eu tenho que fazer de bom eu não faço, mas aquilo que eu não tenho que fazer é o que eu faço. Nós somos tendenciosos. É atraente aos nossos olhos ter esse discernimento do bem e do mal, mas nós não temos. Quem tem é Deus. E só dá para discernir o bem e o mal em intimidade com o Criador. Quando duvidamos do Criador, quando distanciamos da intimidade com o Criador, começamos a duvidar de suas promessas e de suas ordens. E logo trocamos propósito por proposta. Aí as propostas são maravilhosas. As propostas, como foi aqui a proposta para Eva, você vai conhecer como Deus. Você vai se tornar como Deus, menina. Para com isso. Se você não comer, você não vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus é. E é assim. Nós trocamos o propósito pela proposta. E a proposta, sabe o que ela faz? Perdemos o temor do Senhor. Quando nós trocamos o propósito pela proposta, já perdemos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando trocamos o propósito por propostas, caímos. Aí entramos no relato da queda. Amados, Adão e Eva já caíram nessa. Nós não precisamos mais não, Moisés. Nós não precisamos mais não, Andréa. Adão e Eva já caíram. Já tem um relato aqui, ó, maravilhoso, aberto aos nossos olhos, como que foi essa queda. Nós não precisamos mais cair nisso, não. Nós aprendemos aqui com Adão e Eva que se a gente der ouvido à criatura, nós duvidamos do Criador. Quando você é argumentado aí, ó, por uma criatura, e você não sabe responder, é melhor você obedecer. Chegou um ponto da conversinha da Eva com Satanás, com a serpente, que ela não sabia mais sair. Quando você não sabe mais sair da astúcia do inimigo, é melhor você obedecer, porque foi essa a ordem de Deus. Cuida do jardim e cultiva, come de tudo, menos de um fruto. Pronto. Se Eva tivesse obedecido, ela não cairia e nem levaria seu marido. O pior, amado, é que essa ministração aqui ela vai longe, mas não dá. Estou encerrando. Eu quero dizer para você que quando você não sabe mais argumentar com o inimigo, é melhor você trocar essa conversinha por obediência. Obedeça. Diga, obedeça.
Obedeça. Diz para você mesmo, um aqui e outro aqui. Obedeça. Mais uma vez. É melhor você obedecer do que trocar propósito por proposta. A proposta nos deixa nus. Pode vir, meu amor. Pode vir. A proposta nos deixa nu. Porque você vai maravilhosamente bem, como Eva foi, para aquele lugar, comer daquele fruto. E ela ficou, eles ficaram nus. Eles ficaram. Fale alto, amado. Você precisa saber que você não deve mais ficar nu. Eles ficaram. Porque eles trocaram o propósito por proposta. A proposta da serpente foi maravilhosa. Oh, Eva, você vai conhecer o bem e o mal. Por que você vai ficar nessa? Por que você vai ficar nessa, entregando o dízimo lá na igreja? Por que você vai ficar nessa, entregando ofertas e primícias? Por que você vai ficar nessa, indo para a igreja todo domingo? E deixando a sua família? Deixando a sua família? Você está deixando a sua família? Que mentira é essa? Deixar a sua família é quando você troca o propósito por proposta. Quando você está na igreja, você não está abandonando a sua família, nem trocando a sua família. Você está buscando a presença para a sua família. Deixa de ser mentiroso para você mesmo. Vai para todo lugar. Vai para os quintos. E não se importa com a família. Vai para bar, vai para balada, vai para todo lugar. Vai viajar, vai para pornografia, vai gastar, vai ser avarento. E não se preocupa com a família. Aí você vem buscar a presença do Eterno. Aí a tua família fica, está trocando a tua família por igreja? Trocar propósito por proposta. É o que o inimigo quer que você faça. É por causa de você que os teus filhos, que a tua família tem saúde, tem um emprego bom, porque pelo menos você está buscando para que eles sejam curados, salvos e prósperos. Ou estou mentindo? Estou mentindo? Ele está lá nas drogas. E você está fazendo o quê? Buscando para que ele saia das drogas. E aí você está trocando a igreja? Largando a família por causa de igreja? Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Para te afrontar. Se você não sabe sair desse argumento, obedeça. Pelo menos você não entra no relato da queda. Amém? E é através de não ficarmos nus, de não trocarmos a promessa, não distanciarmos. É quando nós aceitamos o Criador e não duvidamos de suas promessas. E só é possível ser esse resgate novamente através de Jesus. E você vai fazer hoje esse renovo da sua aliança através da nossa ceia com o Senhor. Mas antes disso, eu te chamo para você se levantar. Só sofremos quando aceitamos o argumento e ainda concordamos e caímos de fato na proposta que nos tira do propósito.
Amados, só sofremos quando aceitamos os argumentos e ainda concordamos com eles. Aí nós caímos de fato na proposta que nos tira do propósito, que é a salvação. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje é momento de nos arrepender e aceitar que o argumento da serpente, que vem disfarçada, que quer nos tirar da cegueira, da segregação. Não é isso? Não é isso, doutora? Os ensinos é isso. Por que você fica aí na igreja? Por que você segue esse Jesus? Sai dessa segregação. Sai dessa cegueira. Você está alienado. Você está alienado. Você está caído, meu amado, se você aceitar essa proposta. Você está caído, você está nu. Mas, se você quer de verdade ser resgatado e jamais duvidar do seu Criador, obedeça e permaneça no propósito, através de Jesus.